A Hipótese do Amor está sendo adaptada pelo Prime Video, mas antes de tudo isso, você sabia que esse livro era uma fanfic? Assim como várias outras histórias super famosas que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou a Geninha, seja muito bem-vindo ao Geni Geek. E só pra situar quem não sabe o que é fanfic aí, são basicamente histórias feitas e publicadas por fãs online e que pode ser tanto personalizável com você como protagonista, como eu li as fanfics do McFly onde eu namorava Doug Pointer, como também pode ser de chip, então, sei lá, Draco e Hermione, o Harry com Louis do One Direction, tinham várias assim, e são histórias que vão pegar um universo que já existe, como um livro, um filme, um artista, uma banda, e vai criar uma história em cima disso. E não é porque tá no Wattpad que automaticamente é uma fanfic, tá bom? Porque tem muita história original lá e fanfic obrigatoriamente tem que ter algum artista, alguma coisa que já existe e uma história envolvendo esse universo, personagem, etc. Tanto é que fanfic não pode ser publicada como livro da forma como ela é escrita, porque tem os nomes, as coisas assim, de, por exemplo, Draco e Hermione, de Harry Potter. Então, você não pode pegar esses nomes e publicar como uma história sua, porque tem os direitos autorais, etc. Enfim. E fanfic, por mais que muita gente fale mal, é a porta de entrada para muita gente no mundo literário, tanto para leitores que começam lendo por causa de coisas que eles já gostam e vão ler fanfic por causa disso, quanto para escritores que começam carreiras escrevendo fanfics. Aqui no Brasil eu já conheci vários autores que começaram assim, e na gringa também é muito comum, então eu vou dar alguns exemplos aqui nesse vídeo. Eu quero que você comente aqui qual que é o seu autor favorito que começou nas fanfics e depois veio a escrever livros, né, e publicar livros no formato tradicional. E eu vou começar esse vídeo falando do livro que eu comecei falando esse vídeo, que é A Hipótese do Amor, que era uma fanfic de Reylo, os personagens Rey, da Daisy Ridley, com o Kylo Ren, interpretado pelo Adam Driver, os personagens aí de Star Wars. Quando a nova trilogia de Star Wars foi lançada, o chip Reylo ganhou força a cada filme até chegar no final, assim, que tinham razão de chipar, porque tinha uma conexão muito forte e a química da Daisy Ridley com Adam Driver também era maravilhosa. Então, acabou dando origem aí a várias fanfics e uma delas foi A Hipótese do Amor. E uma curiosidade aqui é que a Daisy Ridley é casada, né? Então, num dia assim, ela foi fotografada por paparazzi beijando o marido. E essa foto ganhou destaque porque os fãs começaram a editar essa foto colocando a cara do Adam Driver ali beijando ela. E essa foto foi a inspiração para a capa do livro de A Hipótese do Amor, né? A ilustração que fizeram foi inspirada nessa foto, que originalmente era a Daisy Ridley com o marido dela, e guarda essa informação aí, que é o Tom Bateman. Eles se beijando, editaram e acabou se tornando a ilustração do livro oficial, que era uma fanfic de Reylo. Olha o ciclo se fechando. E para melhorar tudo e fechar o ciclo perfeitamente, quem que vai fazer o papel do professor Adam, né, o papel principal no filme? Isso mesmo, o Tom Bateman, o marido da Daisy Ridley. Pelo visto, eles levam super de boa toda essa história do chip, né? E se você quiser saber mais sobre a Hipótese do Amor, da história, o que eu achei também do livro, eu vou deixar aqui nos cards a resenha que eu já fiz aqui no canal, então depois você pode ir lá ver. Mas vamos seguir aqui com a lista com uma série de livros que eram fanfics de Crepúsculo fazendo escola aí, inclusive dizem que Crepúsculo era uma fanfic de My Chemical Romance. Não sei se era uma fanfic de fato ou se foi só inspirada aí por coisas, elementos de My Chemical Romance, de Gerard Way, enfim. Mas o fato é que Crepúsculo originou muitas fanfics de Edward Bella e outros personagens, e a maior delas, acredito que seja 50 Tons de Cinza. Sim, o Christian Grey era Edward, e a Anastasia seria a Bella. O nome original da fanfic era Master of the Universe. E parando pra pensar, eles têm até umas similaridades com a personalidade do Edward e da Bella, né? O Christian Grey tem essa coisa do ser poderoso, porque ele é bilionário, aí troca presas por dinheiro. A Anastasia, ela tem uma coisa da autoestima, de ser e ficar ao mesmo tempo fascinada por esse mundo aí novo que o Christian Grey apresenta pra ela, não só
do dinheiro, mas também do sadomasoquismo e toda essa coisa. A história, pra quem não conhece, é o romance entre a Anastasia e o Christian Grey. Ela é uma estudante de literatura e aí vai entrevistar o Christian Grey e eles começam a desenvolver uma relação aí onde ele vai apresentar pra ela chicotes e algemas. Vem de chicote, algema. Acorda, jovem. Outra fanfic de Crepúsculo que virou livro foi Cretino Irresistível, o primeiro da série de livros da Christina Lauren. E o nome original da fanfic era The Office, porque é um romance de escritório aí, onde a protagonista, acho que é a Chloe, o nome dela, vai conhecer um novo chefe que é insensível, exigente e tudo mais, mas ao mesmo tempo é irresistível, é um cretino irresistível. Então eles desenvolvem um romance aí dentro do escritório. E aí eles ficam nessa de brigar e de negar os sentimentos, tentar resistir, mas a gente já sabe onde vai dar, né? Um livro que me surpreendeu quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer essa lista aqui foi O Inferno de Gabriel, porque na minha cabeça esse livro nem era romance, na verdade, porque, eu não sei, eu acho que por causa da capa, eu nunca reparei bem, mas tinha um fogo assim, eu associava com os homens que não amavam as mulheres, né, que é aquela capa antiga. Sei lá, eu achava que era uma fantasia, achava que era uma coisa talvez meio Dan Brown, sabe? Só que eu nunca reparei que tem literalmente um casal se pegando na capa. Enfim, também era fanfic de Crepúsculo, o nome original era Universidade de Edward Mason. Aí é um romance proibido entre o Gabriel e a Júlia. Ele é um professor universitário, ela é uma estudante de mestrado, e os dois têm traumas e coisas aí individualmente, e que eles vão se encontrar e encontrar conforto um no outro. Dizem também que a personalidade deles é bem parecida com a do Edward e da Bella. Agora vamos para outro pilar das fanfics, que é One Direction. E, assim, particularmente, eu acho que McFly é o pilar das fanfics, tá? Que se você for lá no Fanfic Obsession, que tá no ar até hoje, desde, sei lá, 2005, não sei quando foi criado. Tem muito tempo, gente. McFly é o que mais tem fanfic, o que mais lançou escritoras. Então, vai lá no site ver que você vai ver que eu não tô mentindo. Mas, One Direction, que foi também inspirado aí e recebeu muita influência do McFly, se tornou uma nova geração de fanfiqueiras. E eu acho que a mais famosa de todas as fanfics de One Direction, especificamente aqui de Harry Styles, é After, que ganhou aí série de livros de adaptações e foi publicado originalmente no Wattpad. E uma curiosidade aqui é que a autora escreveu tudo, capítulo por capítulo, no celular. Gente, às vezes eu não consigo escrever nem um e-mail pelo celular, quanto mais, sei lá, tem 5 livros? Eu fiquei chocada. E aí conta a história da Tessa, que tem uma vida normal, tem namorado, sai com namorado e tudo mais, até que ela vai pra faculdade e conhece o Harden. Ele é um cara com piercings e todo assim, que debocha do jeito certinho dela, e eles vão acabar desenvolvendo aí uma relação tanto quanto conturbada e tóxica também um pouco. Eu fico me perguntando aqui, como é que alguém cria uma fanfic que, teoricamente, a gente escreve fanfic pra imaginar um relacionamento, uma coisa assim com o artista, né? Essa coisa fantasiosa mesmo. E aí a pessoa me coloca um relacionamento tóxico. Inconscientemente ela tá querendo um relacionamento tóxico, ou ela odeia o Harry Styles inconscientemente? Porque transformar ele num cara que, não sei, é fã ou hater? Fica aí a questão. Por outro lado, a gente tem um filme lançado recentemente que é uma vibe completamente diferente, bem mais levinha, um romance muito mais tranquilo de ver, que é Uma Ideia de Você, com a Anne Hathaway e eu sempre esqueço o nome dele, Gilazine. Enfim, não é confirmado oficialmente, pelo menos eu não vi nada que confirmasse que era uma fanfic de fato, mas a vibe é completamente de fanfic, porque a gente tem uma mulher aí nos seus 40 anos que vai num show de uma banda que é a favorita da filha dela e acaba conhecendo o vocalista dessa banda, que é 15 anos, 20 anos mais novo que ela, tem 20 e poucos anos, e eles começam a se sentir atraídos um pelo outro e vão começar um relacionamento. Se você não assistiu esse filme, eu gostei bastante, é um filme super divertidinho, levinho pra ver, tem no Prime Video. Vamos pro 7º livro dessa lista, que é
Cidade dos Ossos, o primeiro livro. Na verdade, assim, a série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, tem fortes influências no mundo das fanfics, principalmente aí de Harry Potter, tá? A autora era famosa e já conhecida aí no fandom, só que ela já até negou que Instrumentos Mortais fosse uma fanfic de Harry Potter, de Dramione especificamente, mas ela, desde que ela era criancinha não, mas tipo, eu tava na escola, assim, na 7ª, 8ª série, ela escrevia já fanfics de histórias da Jane Austen, por exemplo. Ela escreveu uma que era The Beautiful Cassandra, que originou o pseudônimo dela, acho que o nome dela real é Judith. E ela escreveu também de Senhor dos Anéis e ficou muito famosa pela trilogia do Draco, que era foram fanfics ali que ela escreveu de romance do Draco com a Hermione. Como eu falei, acho que a autora já até chegou a negar que Instrumentos Mortais fosse uma fanfic originalmente aí de Harry Potter, mas dá pra perceber que ela teve bastante inspiração e referências aí ao mundo de Harry Potter e, né, a história da carreira dela vem das fanfics, então a gente pode pegar aí muita coisa desse passado fanfiqueiro dela. E por falar em fanfic de Harry Potter, tem uma que tá sendo muito comentada aí, que daqui a pouco vira livro, adaptação, mas é aquilo, né? Fanfic não pode ser comercializada, então deve sofrer alterações aí nos nomes e referências diretas a Harry Potter. Mas é uma fanfic chamada Manacled, eu não sei como é que pronuncia aqui, que é inspirado também no conto da Aya e é um romance entre o Draco e a Hermione no mundo em que o Voldemort venceu a guerra e implementou um regime autoritário aí, uma ditadura. Mas até agora eu só falei de livro estrangeiro, então bora falar de um nacional que eu escolhi pra representar aqui, honestamente, sinceramente. Esse é o nome do livro da Bruna Zelensky, que sim, ela é brasileira apesar desse nome aí. E eu escolhi porque era uma fanfic de K-pop, então eu escolhi aqui pra representar o K-pop também. Era uma fanfic do Baekhyun e do Chanyeol, do EXO, um grupo de K-pop da terceira geração, segunda geração, terceira. E no livro eles se transformaram em Benjamin Park e Leonardo Guimarães, porque é uma história que se passa no Brasil, etc. E por falar em Chanyeol, eu vou dar uma dica extra aqui nesse vídeo, que eu sou completamente obcecada num álbum dele, chama Blackout. Pra quem gosta de K-pop, pra quem gosta de punk, uma coisa assim, pop punk, esse livro, ó, esse álbum é perfeito, gente. Eu sou completamente obcecada, já ouvi mais de 20 vezes, eu não tô nem exagerando. Tá, eu ouvi realmente. Mas, assim, só ouçam. Quem gosta desses estilos, assim, vai com certeza gostar. Se você não conhecia, vai conhecer agora. E como eu falei, tem muitas autoras nacionais que começaram escrevendo fanfics. E tem até uma muito famosa também no mundinho do K-pop, que é a Babi Dewitt. Ela escreveu uma fanfic de McFly chamada Sábado à Noite. Virou livro, ganhou continuação. É a história de uma menina popular do colégio que ela e as amigas ali acabam se envolvendo com um grupinho dos excluídos e tal. Aí tem uns mistérios, umas coisas rolando. Essa, curiosamente, eu nunca li, mas, né, quem sabe um dia eu consiga ir comprar o livro pra ler também, porque eu não li a fanfic, não li o livro. Mas a Babi é uma querida, então, assim, um dia eu lerei. Tem uma também que eu li quando era fanfic, que chama Psicose, e aí quando virou livro, virou Insanatório, tem uma continuação também. Eu tinha o livro físico, só que eu não sei se eu emprestei pra alguém, enfim, nunca mais vi. E aí nessa história a gente tem uma psiquiatra que o primeiro emprego dela vai ser nessas clínicas para criminosos, né, psiquiátricos, que tem problemas psiquiátricos. E aí lá ela vai atender um cara que diz que não cometeu o crime porque ele tá preso lá. E tem umas coisas assim, ela também se sente atraída por ele. Por errado, eu sei. E se envolve num romance com outro médico dessa instituição. É um livro que tem várias coisas acontecendo, vai te envolvendo aí na história. Tem umas coisas aí que faltam, inclusive eu acho que o primeiro livro, ele deixa muitas pontas soltas, assim, justamente porque eu acho que teria continuação. Mas, enfim, ele tem muito tempo, gente. E tem uma outra que eu não sei se chegou a virar livro, mas era uma queridaça entre o fandom de McFly, que se chamava Ópera. Ela também, assim, tinha muita coisa acontecendo, vários mistérios, além dos romances. E eu lembro que eu gostava muito, eu não lembro se eu cheguei a terminar de ler, porque, né, na época que eu lia, ela ainda tá em andamento.
eu acho. Mas essa eu não sei se chegou a virar livro. Mas só pra terminar a lista, vai aqui um título que eu acho que vai surpreender muita gente, que é Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Sim, a fanfic mais antiga do mundo. Shakespeare se baseou num poema chamado The Tragical History of Romeo and Juliet, que é um poema do Arthur Brooke de 1582. Então ele pegou aí uma coisa do universo que já existia do poema e transformou nessa história que todo mundo conhece. Mas e você, gosta de fanfics? Leu algum livro dessa lista? Me conta aí se você leu alguma fanfic que você pensou assim, nossa, isso aqui ganharia uma adaptação fácil, seria incrível. Eu acho que Sábado à Noite, mesmo não tendo lido, eu acho que seria muito fácil de adaptar e seria uma coisinha legal assim pra ver, porque tem ali um romancezinho, uma coisa de colégio, né, uns mistérios, eu acho que seria bem legal. Enfim, me conta aqui nos comentários, deixa o seu like se você curtiu o vídeo, o hype também, e eu espero te encontrar em outro vídeo aqui do canal. Até a próxima, um beijo, tchau!